acabar. Apita o árbitro, acabou. É fim de jogo no Centenário. O Botafogo, pela primeira vez, está na final da Libertadores da América. Dia 30 de novembro, Buenos Aires, a grande decisão. Outra vez decisão brasileira. Botafogo e Atlético Mineiro. Na ida, Botafogo 5, Penharol 0. Hoje, Penharol 3, Botafogo 6-3 na soma dos dois jogos no placar agregado. Comemoram os torcedores do Botafogo, jogadores do gramado. Parabéns, Fogão. Tem decisão brasileira outra vez na Libertadores. Vamos pro pós-jogo da Jovem Pan. Vai você, Giovanni Chacon. Vamos nessa, começando o pós-jogo aqui da Jovem Pan e pela primeira vez na história o Botafogo está na grande decisão da Copa Libertadores da América. Final no dia 30 contra o Atlético Mineiro. Vitória então do Botafogo no agregado por 6-3. Hoje deu Penharol 3-1. Mas um baita de um resultado importante. No agregado, o Botafogo está na grande decisão. Aplaude o seu time, o torcedor carboneiro, presente no estádio Centenário em Montevidéu. Comemora demais o torcedor botafoguense e a torcida do Fogão espalhada em todo o Brasil e o mundo. Começando então o pós-jogo para falar bastante dessa partida, o Mauro já tinha adiantado. Uma partida que o resultado de hoje condiz com o que foi o jogo, mas que não muda em nada a trajetória de superação na própria competição do Botafogo, né, Mauro? De começar na pré-Libertadores, quase cair para o Bragantino e chegar aí à decisão da Libertadores da América. Mauro Betting. É tudo isso, Chacol, Zé, torcida do Botafogo, todo mundo feliz. Nosso Guilherme Nápoles também acompanhando a festa do Botafogo. Por enquanto, graças a Deus, não temos sinais de violência. O Botafogo aplaudir a sua torcida e tem que aplaudir mesmo. Aliás, se tudo der certo, se eles ainda estiverem sóbrios, já mandei para 2 coleguinhas nossos que estão na torcida do Botafogo lá no Centenário, evidentemente fazendo festa, se der ainda na programação da Bandeirantes da Jovem Pan. Acontece. Tá tudo bem. Não tinha feito ainda. Ninguém entendeu. São Bandeirantes da Comunicação. Exato, aqui no estado, enfim. Aqui na Jovem Pan, evidentemente. Na rodovia. Na rodovia dos Bandeirantes. Que pega muito bem. Exatamente. A Jovem Pan sempre lá. Com certeza. O motorista, inclusive, desenvolve boa velocidade, que é a expressão. Exatamente. Não é pra falar essa bobagem. Mas, enfim, como eu acabei de falar bobagem, mas a vitória do Penharol justa nos 90 minutos, mas mais justa ainda, sobretudo pela segunda etapa histórica, há uma semana no Newton Santos, os 5-0 espetaculares levam no agregado, claro, com esses 3-1 justíssimos do Penharol, que foi bem melhor na primeira etapa, teve 9 oportunidades contra apenas 1 do Botafogo, fez 1-0, podia ter feito mais no finalzinho do jogo, do primeiro tempo. O goleiro Aguirre fez a bobagem, pisou no John do Botafogo, acabou sendo devidamente expulso, não temos as imagens, mas imaginamos que seja isso mesmo. Veio para a segunda etapa, o De Amores teve que entrar no meio campo, lugar do Garcia, no meio campo, na meta, saiu o volante Garcia, e o Penharol veio para cima. O Botafogo demorou para se achar, tomou o segundo, foi buscar os 43 para 44 da segunda etapa em Montevidéu, o gol do excelente Almada. Ainda tomaria um gol em posição ajustada, o terceiro gol, que foi a justiça ao que foi aos 90 minutos, mas muito mais justo, por óbvio, como você destacou, Chacon, Zé e torcida da Jovem Pan e do Botafogo, esse momento histórico. Pela primeira vez se enfrenta numa final de Libertadores Atlético e Botafogo, a segunda final do Galo de Libertadores e a primeira do Fogão, um jogo fantástico, dia 30 de novembro agora em Buenos Aires. É isso, e a gente ainda continua falando dessa grande festa que o torcedor do Botafogo está fazendo no Rio de Janeiro, né? Sensacional as imagens que a gente observa aqui da festa que está realizando o torcedor do Fogão no Rio de Janeiro. José Manuel de Barros, uma classificação merecida pelo que vem sendo o trabalho do Arthur Jorge com esse elenco do Botafogo, um elenco qualificado. A gente viu também que não é um elenco imbatível, mas que é muito bem treinado e taticamente muito bem organizado, né, José Manuel de Barros? Então, é o melhor time do futebol brasileiro do momento, o Botafogo. É o time do momento. O Botafogo, a classificação foi justa, esperada. Ele entrou como favorito e liquidou a classificação no primeiro jogo.
Então, para você analisar esse jogo de hoje, você tem que voltar lá na ida, no jogo do Engenhão, do Newton Santos. Goleada por 5-0. Então você fala, mas o Botafogo foi perder para o Peñarol, mesmo poupando os 5 titulares, perdeu por 3-1. Cara, ele perdeu por 3-1 porque ganhou de 5-0 o primeiro jogo. Senão seria uma outra pegada. Estaria com o time titular, estaria com os seus jogadores. Não teria tantas mudanças, né? Nem para poupar jogador. Ia falar assim, ó, vou escalar os melhores, vocês vão ter que segurar a barra aí, meu. E até dentro de campo, cara, é duro dizer isso, mas o Botafogo não teve aquela pegada costumeira, né? Foi um time que dentro de campo também administrou. A grande vantagem, ele não entrou imaginando, estamos num jogo 0-0 aqui. Eu acho que eles não conseguiram tirar da cabeça o 5-0. Tá 5-0, a gente não precisa, né, se matar aqui não, deixa por conta do Peñarol. Então, com esse placar embaixo do braço, o Botafogo foi administrando, né? E aí o Peñarol, nessa raça uruguaia, na vontade, enfim, acabou fazendo 2-0, 2 golaços do Baez, né? Botafogo no final fez um gol que é para liquidar, né? Para falar pro Peñarol, não vai se assanhar não aqui no final, que a vaga já é nossa, né? O Batista ainda fez um gol logo na sequência, 3-1 para o Peñarol contra o Botafogo, né? Teve aquele resultado de honra para o Peñarol, que havia levado uma grande goleada na ida 5-0 e consegue vencer em casa, diante do seu torcedor, vencendo pelo placar de 3-1. Mas o Botafogo entrou classificado e administrou e sai classificado pela primeira vez. Final do Brasileiro de 71 foi um triangular, né? Mas a gente lembra muito de Botafogo e Atlético Mineiro. O último jogo, o Botafogo acabou terceiro colocado, São Paulo foi o vice-campeão, mas o último jogo foi exatamente esse no Maracanã, o gol do Dadá. Dá pra dizer que a final em 71 foi Botafogo o jogo decisivo, acabou não sendo a final, mas o jogo Botafogo. Decisivo, né? O Galo venceu o gol do Dario, o cruzamento do Humberto... meu Deus, nossa, falei, Humberto Monteiro, lateral, Humberto Ramos cruzou e o Dadá fez de cabeça o gol do brasileiro do time do Telê, lá no Maracanã. O Botafogo fazia parte daquele triangular, mas foi o terceiro colocado. São Paulo foi o vice-campeão em 71. Hoje o Botafogo não jogou muita coisa, mas ele tinha a licença poética, depois de meter 5-0 no primeiro jogo, de jogar menos, foi assim de jogar que eu vi, né? com o pé um pouco menos acelerado, um pouco menos de pé no acelerador. Agora, legal, bacana, o jogo de hoje foi legal, bacana, teve 3-1, teve um pouquinho de emoção. Ontem o Galo também segurou legal o River Plate. Muito legal. O que a gente quer saber é o seguinte, da grande final. Eu sei que tá no dia 30, tem muita coisa que vai acontecer, nós temos ainda um Atlético Mineiro lutando pelo título da Copa do Brasil e nós temos um Botafogo lutando pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas, acredito, até estender essa pergunta também. O título mais importante para qualquer time brasileiro é a Copa Libertadores. Sim. Se você tem que escolher um, é a Copa Libertadores. Sim. Acho que não tem discussão. Pode ser o Mundial para muita gente, que o Mundial eu já vejo como algo inalcançável. Cada vez mais. Cada vez mais. Mas assim, qual é o favorito para a final? Eu quero que vocês façam uma análise das duas equipes e de como cada uma chega para a grande decisão no dia 30. Eu sei que tá longe. Tá longe, muito longe. Por isso vai ser difícil, mas eu quero que nesse momento vocês façam a análise, o que vocês acreditam que possa acontecer na grande decisão do que estamos vivendo hoje. Tá um mês, né? Dia 30, né? Vai ser dia 30 de novembro lá em Buenos Aires. A princípio continua sendo em Núñez, né? A possibilidade de Avejaneira, né? Aparentemente, ontem já começou a circular a notícia na Argentina que haveria a modificação para o Estádio Libertadores de América do Independiente. Em Avejaneira, que é ali do lado, enfim, mas não é o mesmo palco, porque já não haverá o River Plate, né? E a última informação que eu tive, um amigo meu não tinha nada a ver com futebol, foi trabalhar num evento automotivo, que foi feito no estádio do Independiente, estava caindo aos pedaços não se compara, o estádio, né? O River Libertadores de América. O River acabou de ser reformado, por isso eu acho difícil até, não pega bem para todo mundo a mudança, Comebol né? teria soltado nota aí desmentindo tudo e confirmando a decisão para o Monumental de Núñez. Agora parece que ninguém acredita, mesmo com o Comebol confirmando, tem muita gente ainda porque a Comebol confirmou antes da partida e a informação de que trocaria para o Libertadores de América saiu depois
da classificação do Atlético. Não, mas hoje teria depois saído notas confirmando o Monumental de Nunes. Eu acredito que sim, até porque o estado está muito melhor, já tem todo... Né, o River não chegou, então porque não chegou, não, mas não tem nada a ver uma coisa com outra, não deveria ter, né? A gente em 2019 na primeira final única, mas problemas não foi nem da Conmebol, foram da situação política e civil no Chile, acabou indo para Lima, quando o Flamengo espetacular virou para cima do próprio River Plate. A de Guayaquil também ficou bastante ameaçada e não estava legal, enfim, mas deu, né? Maracanã durante a pandemia, ok. Montevidéu, Centenário 21, enfim, a gente está seguindo aí, né? As últimas finais também, né? Agora de 23 também não tivemos problema. Foi no Maracanã e foi uma belíssima festa, inclusive com a vitória do Fluminense. E podemos ter mais um campeão inédito, se claro der Botafogo. Ou o bicampeonato do Galo, evidentemente. Repetir o Galo doido do Cuca, do São Vítor, do Ronaldinho Gaúcho, enfim. Aquela grande campeã atleticana vencendo nos pênaltis o Olímpia no Mineirão. Hoje, festa maravilhosa do Botafogo pelas ruas cariocas e não só pelo Rio, com a torcida do Botafogo. A festa também, evidentemente, nesse momento lá no Centenário. E a festa no grande futebol. Hoje é o melhor futebol do Brasil do Botafogo. Acho que há tempo hábil para o Botafogo ganhar a Libertadores e também tentar ganhar o Brasileiro. Embora, e com a confirmação clara, a gente vai ter o jogo que pode ou deve decidir o campeonato, até pelo empate de hoje no Beira-Rio entre Inter e Flamengo. O Flamengo tinha um jogo a menos, podia chegar. O Inter, se vencesse, poderia encostar um pouquinho mais no Fortaleza, no Palmeiras e no próprio Botafogo. Mas na antepenúltima rodada, esse jogo vai ser terça-feira e não tem outra data. Tem como antecipar, não tem como trocar as datas do campeonato. E o calendário já estava feito super antes. Espremido, já está feito antes. Embora para a CBF também inverteram datas de Copa do Brasil na semifinal com o brasileiro, mas nesse caso específico não tem o que fazer, até porque tem sido uma praxe desse calendário absurdo que a gente tem tido, tem sido uma praxe do Campeonato Brasileiro. Quando há um brasileiro finalista, no caso teremos 2, Botafogo e Atlético Mineiro, eles jogam terça-feira para a grande final da Libertadores no sábado, seja o jogo em Guayaquil como foi em 22, seja Montevidéu como foi em 21, 23 agora no caso do Fluminense e Boca Juniors, enfim, é o que temos, né? Então não até dá por ter todo um protocolo Conmebol, né? Também, tem tudo, você tem que chegar antes e tal. Nesse caso, o Botafogo é prejudicado porque ele joga, de todos esses anos, não houve um jogo tão decisivo como poderá vir a ser por méritos do próprio Botafogo, do atual campeão, bicampeão brasileiro Palmeiras. Não tem jeito, esse jogo do Allianz Parque será mesmo na terça-feira e não tem muito o que chiar, sobretudo o Botafogo, claro, que vai ser punido pela própria competência, mas aconteceu outras vezes e nesse caso calhou do jogo que tem tudo para decidir o campeonato de 24, não tinha outra data a não ser essa terça-feira para Palmeiras e Botafogo, previamente à grande decisão do sábado em Buenos Aires. E quem chega em favorito nessa então, partida? Falei para enrolar assim, bola hoje tá jogando mais o Botafogo, tá, do que o Atlético Mineiro. Claro, a gente tem um mês até lá, é bastante tempo, né? Em 21 foi ainda mais absurdo. Foram 2 meses da definição dos semifinalistas Palmeiras e Flamengo até a decisão. Hoje, se a final fosse lá sábado, não vai ser sábado agora, por óbvio, vai ser daqui ao mês, para mim o Botafogo é mais time que o Atlético. Hoje. Lá, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Eu daria hoje 55 pro Botafogo, 45 pro Galo. E aí? Zé? Eu concordo que o Botafogo, eu falei há poucos instantes, é o melhor time do futebol brasileiro, consequentemente da América do Sul na atualidade, mas a gente deve ponderar algumas questões. Primeiro que mentalmente o Galo está muito forte. Sim. É o melhor momento do Galo agora. É muito conhecedor de Libertadores. Eu acho que esse ponto de conhecer os caminhos de Libertadores, eu acho que coloca o Galo como não um qualquer não, cara. Não é pra colocar o Botafogo como um franco favorito, que tem muita gente que acha isso. Eu acho que o Botafogo é uma boa equipe, mas não se pode deixar o Galo como se fosse um coitado que caiu de paraquedas. De jeito nenhum. Com certeza. Queria só mandar um abraço pro querido amigo, ouvinte, parceiro do Allianz Parque Tour, também do tour lá da Arena MRV, o Álvaro Paris, que diz que tá na audiência aqui da gente, sempre acompanhando aqui. Beijo, Álvaro, tá sempre com a gente. Tava ligado. Então, ele bem mais ligado que eu, né? Verdade. Então, Chacon, para mim o Botafogo é melhor time. Mas a gente tem que ponderar algumas situações. O Galo vai resolver a situação da Copa do Brasil bem antes. E depois vai se concentrar só na decisão da Copa Libertadores da América. Esse jogo antecipado na terça-feira, o Atlético vai colocar todo mundo reserva. Vai colocar o time inteiro reserva, será contra o Atlético Goianiense, não vai dar nem bola. Então ele terá, no mínimo uma semana, talvez mais, o tempo que ele quiser para se preparar para o jogo. O Botafogo não.
O Botafogo está disputando o título do Campeonato Brasileiro. Libertadores pode ser o título mais importante, aí cobiçado pelos clubes, mas o Botafogo quer muito esse título de campeão brasileiro. E o líder do campeonato não tem o direito de abrir mão de nada. Ou seja, e o jogo é logo contra o Palmeiras, cara. Pode ser a decisão do campeonato. Ele pode ter um jogo fortíssimo na terça-feira, contra o Galo se prepara, descansa. Ele pode ter que se matar em campo e jogando no campo do adversário. Outro ponto, né? Ele é muito forte no tapetinho, né? Ele é muito forte na casa dele, no Newton Santos. E ele não vai ter, ele vai jogar no campo neutro contra a equipe do Atlético Mineiro. Então, a favor do Botafogo, eu acho que ele tem um time melhor. Mas a favor do Galo tem essa questão do jogo do Botafogo com o Palmeiras na semana da decisão. Ele joga na terça e depois a decisão é no sábado, lá no Monumental de Nunes, que está marcado por enquanto em Buenos Aires. E tem essa questão aí de foco dividido, né? É claro que tem time para ganhar, de repente na hora que a bola rolar, nada interfere, né? Mas a gente pode ter um Botafogo um pouco mais desgastado, apesar do belo elenco que tem, do que o Atlético Mineiro nessa grande decisão. Mas pequeno favoritismo por Botafogo, mas o Galo chega brigando muito forte por causa disso que eu falei aí. O Mauro deu números aí, 55-45, eu daria 52-48. Mais apertado ainda. Eu acho que tá bem igual também, eu vou nessa linha. Acho que se tiver um favorito pode ser o Botafogo, mas não por muito. Acho que são duas equipes que vão brigar, vai ser um jogo bem interessante pra gente acompanhar. E eu tava vendo uns comentários aqui, antes de chamar o nosso Guilherme Nápoles pra trazer as atualizações. Arthur Nápoles. O nosso Arthur Nápoles aqui, pra dar as atualizações do que aconteceu de mais importante hoje no futebol brasileiro e no mundo. Alguns comentários e tem comentário do torcedor do Peñarol aqui, ó. O Amanhecer 1506 mandou aqui, ó. São 2 equipos pequenos. Se fuera Peñarol, linha 2 monumentales. Então, são 2 equipes pequenas para ele na final. Se fosse o Peñarol, encheria 2 monumentais. Pois é, mas não é o Peñarol, amigo. Então, o que você pode fazer? Ficar no né? Se sua mãe tivesse roda, tu era uma bicicleta, amigo. Que então, não tem, entendeu? Não aconteceu. Então... é o seguinte, você vai fazer o quê? Pegar o teu videogame, escolher o Peñarol e jogar lá, vai estar a torcida cheia. Aí você troca na sequência o canal e vai assistir Botafogo e Atlético Mineiro. A verdade é essa, meu amigo. Um forte abraço pra você. Ficou a ver navios agora o nosso amigo uruguaio que tá por aqui.